Estamos a menos de um ano da próxima Copa do Mundo, que será realizada no Catar. E com certeza você já deve ter visto ou escutado algo sobre os grandiosos estádios que estão sendo construídos e toda a preparação desse país para receber um dos eventos esportivos mais importantes do mundo. Mas o que levou um país tão pequeno, sem tradição alguma no futebol, querer tanto sediar a Copa de 2022? A resposta para essa pergunta com certeza vai te surpreender. Então não saia daí, porque hoje vamos ampliar nosso conhecimento global sobre o Catar e o motivo dos altos investimentos desse e de outros países árabes no futebol. O orçamento do Catar para a realização da Copa do Mundo de 2022 é de 200 bilhões de dólares, um dos maiores planos de investimento de toda a história. Apenas para comparar, os gastos do Brasil com a Copa de 2014 foram de aproximadamente 10 bilhões de dólares, que atualizados chegariam ao valor de 12 bilhões aproximadamente. Se colocarmos nessa conta o tamanho do país, a diferença entre os investimentos fica ainda mais absurda. Mas se você já acompanha o nosso canal há algum tempo, já assistiu o nosso vídeo mostrando o porquê o Catar é um dos países mais ricos do mundo, já sabe que dinheiro para esse país não é um problema. Desse total de 200 bilhões de dólares, apenas 6 bilhões serão utilizados para a construção dos luxuosos estádios, que contarão inclusive com ar-condicionado. O restante do valor será gasto em infraestrutura. O país está construindo linhas de trens, mais de 300 quilômetros de metrô e vai gastar uma quantia de 40 bilhões apenas na ampliação do seu principal aeroporto, que após a reforma será um dos maiores, mais modernos e mais luxuosos do mundo. Para o governo do Catar, a Copa do Mundo de 2022 é um divisor de águas na história do país e deve representar um antes e um depois na trajetória do país que luta para se livrar da dependência econômica das exportações de gás. Mas será que esses são os únicos objetivos do país? Por que houve tanto esforço do país em sediar o Mundial da FIFA? Vamos em busca das respostas. Talvez o primeiro objetivo do Catar em sediar a Copa do Mundo seja o de melhorar sua imagem perante o mundo. Estamos falando de um país sem democracia, comandado com mãos de ferro pela dinastia Al-Thani desde 1825, e que não existe a menor liberdade de expressão. A homossexualidade é reprimida e a igualdade entre homens e mulheres é inimaginável. Para um país assim e com as pretensões que possui, é importante vender uma imagem diferente para o mundo. Mas essa não é a realidade apenas do Catar. Praticamente todos os países vizinhos são iguais em repressão e vários estão utilizando do esporte para melhorar a sua imagem. Esses países estão utilizando uma estratégia conhecida em inglês como sport washing, que seria algo como lavagem esportiva, onde o esporte é utilizado para limpar a imagem de determinados países. Essa não é uma prática nova e nem exclusiva do Catar. Já foi utilizada pela União Soviética, Cuba e vários outros países no passado e recentemente, além do Catar, a China e outros países árabes estão utilizando a mesma técnica. Outro objetivo do Catar pode ser o de obter reconhecimento internacional e com isso ser um país mais influente. Isso poderia representar segurança para o país. O Catar é um país que não possui bom relacionamento nem com seus vizinhos dos Emirados Árabes Unidos, nem com a Arábia Saudita, e ter conhecimento e importância internacional dificulta que o país seja invadido pelos seus vizinhos. E a parte das questões internacionais e diplomáticas, existe a econômica. Já falamos em alguns vídeos aqui no canal que os países dos Emirados Árabes Unidos, assim como o Catar e a Arábia Saudita, são países extremamente dependentes das exportações de petróleo e gás natural. E todos esses países estão tentando reduzir a importância desses produtos na sua economia. Justamente
Esse é o outro motivo que está fazendo o Catar apostar tanto pelos esportes e em especial pelo futebol. E os investimentos vão além de sediar a Copa de 2022, como veremos na sequência. Em 2008, o país aprovou um plano chamado Visão 2030, que tem como objetivo alcançar o desenvolvimento sustentável do país até o ano de 2030. E a partir de então, o futebol entra de vez como um negócio e um meio para o país alcançar seus objetivos. Já em 2011, o governo do Catar comprou a equipe francesa Paris Saint-Germain, uma das mais importantes do país, e começou a investir pesado na formação de uma equipe competitiva e midiática. Foram contratados jogadores como Ibrahimovic, David Beckham, Di Maria, as duas contratações mais caras da história do futebol, Neymar e Mbappé, e recentemente Sérgio Ramos e Messi. Além dos investimentos em equipes de futebol, o país também criou empresas como a beIN Sports, que possui os direitos de transmissão dos principais campeonatos do mundo. Os sheiks também investiram na Liga Nacional, atraindo diversas estrelas do futebol mundial para jogarem no país, e outras foram escolhidas para serem embaixadoras do país. Os esforços do país em sediar a Copa de 2022 também impressiona. A eleição do país como sede foi em 2010 e foi totalmente envolvida por escândalos de corrupção. Diversos relatos de compra de votos por parte do Catar levaram inclusive à prisão do ex-presidente da UEFA, Michel Platini. O país conseguiu realizar o que muitos pensavam ser impossível: ser eleito contra países mais preparados, inclusive contra um relatório da própria FIFA que classificava o país de ser a aposta mais arriscada, por não possuir nenhuma das infraestruturas necessárias para a realização do Mundial. Conseguiu também outro feito quase impossível: alterar o calendário do futebol mundial. Tradicionalmente, a Copa do Mundo é disputada nos meses de junho e julho, que é o período de recesso dos principais campeonatos mundiais. Mas para que a competição pudesse ser realizada no Catar, a Copa terá que ser disputada nos meses de novembro e dezembro, o que implica mudar o calendário do futebol mundial e das principais ligas. Mas será que todo esse esforço está valendo a pena? Como já vimos, as suspeitas de corrupção para a escolha do país como sede do Mundial de 2022 foram muitas. Inclusive, o FBI prendeu em 2015 11 funcionários envolvidos na compra de votos para a eleição do Catar. Também se tornou público que a TV Al Jazeera, que é de propriedade do governo do Catar, havia oferecido à FIFA a quantia de 400 milhões de dólares pelos direitos de transmissão do Mundial, e que esse valor passaria a 500 milhões caso o Mundial fosse no Catar. Praticamente um suborno antecipado. Esses fatos, para as pretensões do país de melhorar sua imagem, não ajudam muito, assim como o fato de que desde o início das obras para a Copa, mais de 6.500 trabalhadores morreram em acidentes de trabalho. Esses trabalhadores, em sua maioria, procedentes de países como Índia, Nepal, Paquistão e Bangladesh, são atraídos pelas ofertas de emprego e, quando chegam ao país, ficam presos por conta de uma legislação antiga que torna o empregador praticamente dono do trabalhador. Devido a um sistema que se chama kafala, o empregado quase se torna um escravo e não pode sequer deixar o país sem a autorização do empregador. Claro que a maioria destas mortes não aconteceram na construção dos estádios, mas aconteceram nas inúmeras obras que já vimos que estão sendo construídas para a Copa do Mundo, o que é praticamente a mesma coisa. As mortes acontecem devido às altas temperaturas do país, às extensas jornadas de trabalho e à falta de medidas de segurança nas obras. Esse feito repercutiu mal no mundo inteiro, e diversas organizações mundiais denunciaram o país em organismos internacionais e passaram a chamar a Copa do Mundo de Mundial da Vergonha. Inclusive, quando os jogos das eliminatórias da Copa começaram, algumas seleções, como a alemã e a norueguesa, fizeram protestos que eram dirigidos ao país anfitrião.
Pelo menos nesse campo, a Copa pode deixar um legado positivo, pois após a pressão internacional, o governo do Catar promoveu diversas mudanças nas leis trabalhistas e aboliu a cafala. Esperamos que siga assim depois da Copa também. Agora falta esperar a bola rolar para sabermos se o Mundial vai ser um sucesso e se o Catar vai atingir os seus objetivos. E agora é com você. Você acredita que o Catar conseguirá mudar sua imagem com a realização da Copa do Mundo? Vale a pena gastar todo esse dinheiro em um evento esportivo? Deixe sua opinião e enriqueça o debate. Muito obrigada por assistir, abraços e até o próximo vídeo.